Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu gostaria de dar início a essa sessão do Projeto Direito e Literatura, cumprimentando e agradecendo as presenças honrosas que estão conosco nessa noite, nesta fria noite de inverno. Começar pelo acadêmico e desembargador José Fernandes Filho, sua esposa Dona Meire, que muito nos honra com sua presença, desembargador que, de certa forma, personifica um pouco dessa ideia do direito e literatura. Ele que é um jurista e é também escritor e humanista e literato, sempre fazendo essa ponte e nas diversas funções que exerceu ao longo da sua profícua carreira, entre elas a de presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, secretário de Estado e muitas outras. Muito obrigado pela presença. Cumprimento também e agradeço o professor Hermes Vilches Guerreiro, diretor da Faculdade de Direito da UFMG, que também é um exemplo dessa importante vinculação entre o direito e a literatura. E na sua pessoa e a do professor Fábio Guimarães, eu cumprimento a todos, professores e professoras presentes aqui hoje. Cumprimento também alunos, alunas, advogados, juristas em geral, pessoas vinculadas ao mundo das letras e por último, como dizem, last but not least, não é? Cumprimento a nossa professora Daniela de Freitas Marques, que nos deu a imensa honra de aceitar ceder e conversar conosco neste segundo encontro do nosso projeto de Direito e Literatura. Professora Daniela de Freitas Marques, que tem um vastíssimo currículo, que eu vou me eximir de ler nessa oportunidade, até porque sei do seu entendimento, do seu pensamento acerca de currículos, mas é essencial eu falar que é uma pessoa que, a meu ver, personifica como poucas essa ideia do direito e literatura. Não apenas por ser a professora consagrada da Faculdade de Direito da UFMG, festejada e com tantas homenagens por seus alunos, em que ela sempre leciona direito penal acompanhado de elementos literários. As suas aulas se notabilizam por ter essa dinâmica. Ela não é apenas a juíza titular da Juíza de Direito da Justiça Militar de Minas Gerais, que também utiliza não apenas a literatura como elemento de construção argumentativa de suas decisões, como eu posso testemunhar, mas testemunho também algo ainda mais visceral e importante, que é a utilização da forma literária e da leveza literária para as arguições, para as audiências, para os diversos momentos, muitos dos quais um tanto quanto difíceis, de um processo penal. E a professora Daniela sempre mantém uma posição firme, uma posição coerente, uma posição independente, sobretudo, mas com muita leveza e passando a todos aquele espírito essencial da justiça, que não precisa ser feita com punhos fortes, com punhos cerrados, com voz alta, mas lembra um pouco o Ferreira Goulart, né, que diz que o poeta tem que falar baixo. E a juíza Daniela fala baixo para ser ouvida, e é ouvida, e ouvida de uma forma muito reconhecida
não apenas no meio judiciário, mas também no meio dos seus jurisdicionados. A professora Daniela, ela tem mestrado, doutorado pela Faculdade de Direito da UFMG e também tem sido protagonista de um programa muito importante juntamente com o TJ, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que são pílulas literárias. E com essa breve exposição do currículo da professora, eu apenas gostaria de aproveitar para dizer aos que aqui não estiveram antes que esse é um projeto que a Academia Mineira de Letras faz com algumas instituições, como a Faculdade de Direito da UNA, entre outras, e que tem por fim, mensalmente, trazer pessoas que façam reflexões acerca dessa zona tão rica, tão ampla, tão importante que é a do direito e literatura. Então, acompanhem, por favor, a programação da Academia Mineira de Letras, que divulgará certamente aí o próximo encontro, que será, já lhes digo, no mês de agosto. Não é? Na segunda quinzena do mês de agosto, nós retornaremos, no mês de julho não haverá encontros e teremos oportunidade de refletir, inclusive, sobre alguns elementos da literatura afro-brasileira. Com essas considerações, eu passo, então, a palavra, com muita alegria, à professora Daniela Freitas Marques. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar o professor Fernando, desembargador, sua esposa, o Hermes, meu querido amigo, todos os presentes, Meire, que eu reencontrei, Coronel Brasil. Dizer que é uma imensa satisfação e, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade falar sobre direito e literatura, porque, às vezes, eu penso se eu não fico me repetindo, né? E, às vezes, a gente tem a impressão de que talvez a leitura tenha que se ampliar, mas muitas vezes nós voltamos aos antigos livros, aqueles que muitas vezes nos confortam. E as reflexões que eu trouxe hoje são mais reflexões sem um encadeamento tão lógico, sem algo tão fechado, tentando trazer um pouco da beleza da literatura, um pouco da beleza do direito, mas como se eu estivesse construindo uma casa. Eu gosto muito de um poema do Manuel de Barros, que ele fala que o menino, né, ele próprio, ele quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. Então, eu acho que refletir sobre direito e literatura é tentar montar os alicerces de uma casa sobre o orvalho. E eu escolhi dois contos que me dizem muito. Um deles é o do Guimarães Rosa, O Espelho, e o outro é Morfina, do Humberto Campos. O Guimarães Rosa, ele não é esquecido, ele é sempre lembrado, talvez menos lido do que deveria ser. E o Humberto de Campos, ele se encontra um pouco nas sombras, um pouco esquecido, como outros grandes contistas brasileiros. E para poder começar sobre a metáfora principal, que é a metáfora do espelho, eu trouxe um pouco do mito grego, das Górgonas e de Narciso, e um pouco da Epístola de São Paulo aos Coríntios sobre o enigma do espelho. Então, nós vamos começar, né, com o quadro do Caravaggio. Não sei se eu consigo passar bem. Fernando, me ajuda aqui. Deixa eu ver. Um quadro do Caravaggio, que é a Medusa. Eu gosto muito desse quadro, porque eu gosto muito do Caravaggio. O Caravaggio, ele foi um grande pintor do século XVI, que fazia suas pinturas com estilo extremamente realista, isso porque ele acompanhava as execuções, tantas execuções ditadas pela Igreja Católica, quanto as execuções que aconteciam na Praça de Santa Maria del Fiore, que é a praça destinada à Igreja, quanto da Ponte de Sant'Angelo, que era da Justiça Laica. Então ele faz essa reprodução aqui da cabeça da Medusa. E quem era a Medusa? A Medusa, quando se fala das Górgonas, nós temos que falar das Greias. As Greias eram três senhoras idosas que tinham um único olho e um único dente. E o Perseu, ele é instigado por Atena, ou por Atena, Palas Atena,
para poder tirar do mundo, tirar da vida a única górgona mortal que era a Medusa. Então, ela dá uma orientação para ele, de acordo com algum dos mitos, de acordo com alguma das versões, para que no momento em que uma agreia passe o olho para a outra, ele segure o olho até que elas se sentem constrangidas a falarem quais seriam os instrumentos que ele poderia matar, que ele poderia utilizar para poder matar a Medusa. Seriam as sandálias aladas do Hermes, seria um escudo de bronze polido, e esse escudo ele é na verdade um espelho, porque o espelho na antiguidade, na Idade Média, ele era sobre bronze polido ou prata polida, e o outro era uma espada. E ele vai, no momento em que as górgonas se encontram dormindo no extremo do ocidente, são 3 górgonas, Ésteno, Euríale e Medusa, e ele reflete o escudo para poder olhar a Medusa e lhe arranca a cabeça, e do pescoço da Medusa 2 criaturas nascem. Porque diz a lenda, diz o mito, que a Medusa era uma mulher muito bonita e que tentou competir em beleza com Atena. E ela, para poder se vingar da ousadia, da ubris ou da híbris, a transformou nesse monstro que tinha a cabeça enrolada de serpente, presas pontiagudas de javali, mãos de bronze e asas de ouro que lhe permitiam voar. Seria essa a característica básica da górgona. A outra versão, é uma versão terrível, porque a Medusa teria sido uma vítima, é o estupro de Poseidon, ou de Netuno, que estupra no templo de Palas. E ela, para poder se vingar da infâmia, ela transforma a única mortal das górgonas num monstro, numa criatura monstruosa, numa criatura que não se poderia dizer o nome. Então, da cabeça, do pescoço decepado da Medusa, nascem 2 criaturas, filhas de Poseidon e da Górgona, que são Pégaso, o cavalo alado, e o gigante Crisaor. E é interessante demais, porque Palas Atena depois, ela põe a cabeça da Medusa, né, dizem que uma única serpente dos seus cabelos paralisava um exército inteiro, e quem olhava a face da Górgona se petrificava. Ela coloca a cabeça na égide. A égide é o escudo do direito, o que significa muitas vezes que se eu olhar de frente para o direito, eu vou me transformar em pedra. Por quê? O Junito de Souza Brandão, ele fala que cada uma das górgonas representa, por assim dizer, um campo da psique humana. Então, são as 3 pulsões: sociabilidade, sexualidade e espiritualidade. E a Medusa representa essa pulsão da espiritualidade, a espiritualidade pervertida, a culpabilidade pessoal. Se eu olho para o direito, de frente, como se na verdade eu fosse um Deus, eu vou ser paralisado pela minha própria culpa, pelos males que eu carrego comigo. E a única face que pode ser olhada de frente é a face de Deus. A face de Deus é a única face central. Todas as outras seriam e sempre seriam laterais. E há um aspecto interessante porque, tanto no mito literário quanto no mito historiográfico dos grandes memorialistas, nós vamos ter a visão da Górgona. O Primo Levi, em É Isto um Homem, e também Os Afogados e os Sobreviventes, quando ele fala dos sobreviventes dos campos de concentração, notadamente Auschwitz, ele fala que só sobreviveram aqueles que conseguiram emergir. Os que submergiram e viram a face da Górgona, viram o terrível mal, e muitas vezes o direito é apresentado pelo mal, o direito ele é apresentado por essa face da Górgona na representação do direito penal, todos eles morreram. Então, olhar de frente a face do mal significa a transformação em pedra. E reparem que também no mito bíblico nós temos a mesma figuração. Em Sodoma e Gomorra, quando a mulher de Lote ela olha para trás, ela é transformada em pedra. Ela tinha que olhar para frente e não para o passado, não para o pecado. O Elie Wiesel, que é um outro sobrevivente de campos de concentração, ele fala o seguinte: Deus está errado, ele não poderia tê-la transformado em pedra jamais. Porque aquele povo, aquelas pessoas que não olham para o passado e não confrontam o mal, elas podem não se transformar em estátuas de pedra, mas em estátuas de gelo. Então, seria a primeira representação, essa ligação com o direito no mito do espelho. A outra, uma clássica, é o Narciso. Eu gosto muito dessa
dessa pintura do John William Waterhouse, um pintor do século XIX, pré-rafaelita, em que nós vemos o Narciso e a ninfa Eco. E o Narciso, ele também é filho, por assim dizer, de um estupro, de uma violação, de um deus rio com uma ninfa, e quando ele nasce, há a predição do Tiresias. A ninfa quer saber se ele vai ter uma vida longa, porque ele é um rapaz belíssimo, que vai encantar todos, mortais e imortais, homens e mulheres. E o Tiresias, né, o cego, o sábio, o adivinho, que viveu nos dois sexos, e aí perguntaram uma vez para ele, quem tem mais prazer no sexo, é o homem ou a mulher? Vamos perguntar para o Tiresias, porque ele viveu as duas experiências, ele foi homem e mulher, e ele falou que seria mulher. Né? Então o Tiresias, ele fala assim, olha, ele vai ter vida longa, desde que ele não se conheça, desde que ele não se olhe. E o Narciso, então, num determinado momento, alguns falam que é um castigo pelo repúdio descortês, pelo repúdio violento ao amor da ninfa Eco, ele se mira no espelho e dizem que até mesmo no inferno, até mesmo no reino de Hades, no reino de Plutão, ele ainda se mira no Estige, que é o rio da invulnerabilidade, é o rio em que eu faço o juramento, é o rio em que muitas vezes eu ponho as minhas promessas, inclusive as promessas do direito. O tribunal do júri significa, antes de tudo, um juramento feito pelos céus, um juramento de bem servir à justiça. No outro ponto, se nós pensarmos, por exemplo, no campo religioso, São Paulo, no caminho de Damasco, ele tem a sua grande revelação, ele que foi o primeiro perseguidor dos cristãos, dos primeiros cristãos, dos homens do caminho, né? Ele é um dos responsáveis pela lapidação de Santo Estevão. São Paulo tem a revelação e ele vai dar a feição, por assim dizer, dogmática, quase que jurídica, do cristianismo. E as suas epístolas, que são maravilhosas, porque São Paulo é, antes de tudo, um grande literato, um grande homem das leis, um grande homem da literatura. Na sua epístola primeira, ele vai falar, lá no capítulo 13, versículo 12, agora vemos através de um espelho, em enigma, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente como fui conhecido. Para mim, é uma das partes mais bonitas das epístolas, porque ele fala de quando ele era menino, ele pensava como menino, ele via como menino, e depois ele fala desse conhecimento, essa perseguição, esse ousar saber, que até o lema da Federal, né? Saperial, de ousar saber, que é o tema da busca, mas saber o quê? Conhecer o quê? Ver o quê? Talvez a face de Deus, talvez o infinito amor, talvez aquilo que o homem, não é dado ao homem conhecer, por mais que ele ouse saber, porque quando nós vamos além do nosso limite, nós sempre corremos o risco aí de cair no mito de Fausto. E muitos filósofos, principalmente da igreja, na Idade Média, vão trabalhar com o mito do espelho. Um deles é o Pelágio, o outro o Teófilo de Antioquia, que vai falar o seguinte, o que é o espelho? Assim como o homem deve manter seu espelho polido, também deve manter sua alma purificada. Quando há ferrugem no espelho, a face do homem não pode ser vista nele. Assim também, quando há pecado no homem, um tal homem não pode contemplar Deus. O Ricardo Costa, o medievalista, vai falar o espelho, ele vem de espéculo, é a reprodução fiel da imagem, a representação, o reflexo. Por isso que nós temos a figura do episcopal, que significa aquele que olha, que vela, que vê. O espelho representa a sabedoria, ele é parte da simbologia do poder monárquico e da educação do príncipe. Tanto que nós vamos ter muitos espelhos de príncipes, modelos a serem imitados. Maquiavel, o príncipe de Maquiavel, é um espelho de príncipe, um modelo a ser imitado. Então o espelho, ele tem essa figuração de eu conhecer o supremo bem, ele tem a figuração do modelo a ser seguido, ele tem a figuração do olhar à verdade. Mas o espelho, ele nunca nos revela a face real. O espelho nunca nos revela o verdadeiro eu. Talvez esse conhecimento proposto por São Paulo, ele seja o conhecimento do bem, mas o bem, ele nunca vem desacompanhado do mal. Há um ditado budista que fala que onde maior a
a luz, maior a projeção da sombra. Quanto mais iluminado eu sou, maior a sombra. E é impossível que uma viva sem a outra. É impossível que eu tenha luz sem que eu tenha sombra. É impossível, talvez, e não é uma visão maniqueísta, que nós não tenhamos dentro de nós mesmos vários moradores, e um deles, talvez, vivendo naquele espelho quebrado, ele vai assumir a feição e a figuração desse mal. E aí eu lembrei, né, foi um texto que eu não indiquei, mas um conto que eu acho muito bonito do Guimarães Rosa, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que para mim é como se ele fosse um São Paulo do sertão, porque ele é um homem mau, mulherengo, ele dissipa sua fortuna, ele é mau marido, e um dia ele recebe uma sova, uma humilhação, né, de um coronel da região, de um fazendeiro ali do sertão mineiro, e ele é marcado, inclusive, com a sua carne, com ferro em brasa, um triângulo dentro de um círculo, se eu não me engano, e ele, quase morto, se joga de uma ribanceira, de um morro, e um casal de pretos, né, de Guimarães Rosa, cuida dele, né, e ele tem uma espécie de uma revelação, de uma epifania, ele quer mudar o seu mundo. E ele vai trabalhar, viver na humildade, não vai se vingar, não vai lavar a honra com sangue da mulher que fugiu com um outro homem, a filha foi para a vida. Ele vai tentar se resgatar, até que um dia passa um bando de jagunços, o João Bem e outros lá, e ele vê ali uma certa propensão dele a querer ir para o mal. E ele vai resistindo, até que ele vai se recuperando e ele resolve sair pelo mundo vendo a beleza do reino de Deus. E eu acho tão bonito porque, para nós, né, talvez a grande beleza para o brasileiro são as araras, as maritacas, os tuins. Então ele vê toda aquela epifania como se ele estivesse seguindo para o sul, voltando para a cidade. E aí ele encontra novamente com o João Bem, que é esse jagunço, dono desse grupo que muitas vezes haja amando e a soldo dos senhores de terra ou por conta própria. E nesse momento o jagunço está querendo ali uma vingança com o senhor idoso que havia matado um dos seus comparsas. E o senhor pede para ele, né, piedade. Ele fala assim, não posso ter piedade porque senão a vingança vai vir. Eu vou te matar naquela beleza do Guimarães Rosa, naquela linguagem figurada, naquela junção de palavras que é quase impossível de reproduzir. E ele quer, então, olho por olho, vai matar um filho dele, e as filhas vão servir de repasto para os homens ali presentes. E o Augusto Matraga, que sempre espera chegar a sua hora e a sua vez da redenção, porque a redenção serve para todos, ele não aceita aquilo. E os dois, então, começam a lutar. Né? E ali é quase como uma luta medieval. Né? É um medievo na literatura brasileira, nos sertões brasileiros, esse medievo que nós não vivemos, mas que nós temos no nosso espírito, na literatura de cordel, nas nossas danças, nos nossos autos, como Doriano Suassuna. Eles lutam ali, ele faz um talho, né? Ele rasga praticamente o João Bem de alto a baixo, mas eles têm uns diálogos muito interessantes, porque existe uma honra entre os dois, e no final ele se entrega aos braços da morte, mas uma redenção, ele fez a justiça. Né? Talvez ele tenha descoberto ali o seu caminho pessoal. Não é São Paulo. Talvez alguém que imitou, talvez um espelho, talvez um mínimo fragmento do que São Paulo seria. E aí nós vamos ter essa figuração no espelho do Guimarães Rosa, né, no conto dele. E assim, quando se fala do espelho, às vezes eu sempre tenho muito medo de ser banal, de ser comum, porque dizem que o Jorge Luiz Borges, quando o pessoal começou a falar de espelhos, labirintos e veredas que se bifurcam, ele parou de falar porque todo mundo se encontrava falando. E nós vamos ver vários autores, e eu trouxe 3 aqui, que vão tratar do espelho. Um deles é o Jorge Luiz Borges, que ele fala do povo do espelho, e de nós olharmos o espelho e vermos um dia o povo, né, que é o nosso reverso, o nosso contrário, saindo e dominando o povo real, esse medo do espelho que nos reflete de forma invertida. E era assim que acontecia, por exemplo, na Idade Média. O céu ele era constituído por uma hierarquia, né, por abóbadas celestiais, por algo indizível. O inferno era o contrário, o inferno é o espelho. Ele tinha a mesma hierarquia do céu, só que invertido. Isso é um reflexo. Então, Jorge Luiz Borges fala desse povo do espelho, que é o povo que vai nos dominar. É o nosso duplo, a nossa sombra,
o nosso outro eu, que talvez possa ser mais poderoso do que nós mesmos. O Machado de Assis, né, ele tem um conto lindo, O Espelho, que é a figura do alferes, da alma, das duas almas, a alma exterior, né, que vê de fora para dentro, e a alma interior, que vê de dentro para fora, e que às vezes a alma exterior é mais importante do que a alma interior. E aí ele fala no conto do alferes, de um rapaz que conseguiu, né, a graduação de alferes, e que começou todo mundo, seu alferes, alferes para cá, alferes para lá, e ele colocou a sua alma naquilo que era exterior. Às vezes é um amor, às vezes é um objeto, às vezes é um livro, às vezes é uma joia, às vezes são os apegos da vida. E ele pôs no título. Todo mundo falava que ele era o senhor alferes, senhor alferes, senhor alferes, até que um dia, por alguma razão, a casa se esvazia, a tia vai socorrer uma filha que morreu, os escravos, né, o Brasil do século XIX, fogem, e ele se vê totalmente sozinho e perdido. E para ele poder recuperar a sua alma, ele põe a farda, olha no espelho por algumas horas do dia, e ali ele é o alferes. Depois ele tira e volta novamente. É mais ou menos, né, um anti-Machado de Assis, talvez seja esse conto do Guimarães Rosa, O Espelho. Mas o principal espelho não é aquele exterior. O principal espelho são os nossos olhos. E aí nós vamos ter, que na Idade Média também, várias figurações, principalmente no Códex Manesse. Os olhos são o espelho da alma. Pelo olhar eu me apaixono, pelo olhar eu odeio, o olhar me determina. Há uma imagem medieval muito bonita que tem uma jovem com um falcão no braço, ela deitada no colo de um cavaleiro, e ela olha para ele e ele olha para ela. Então, é o amor chegando, o erotismo chegando, mas sob controle. Os animais, principalmente o falcão na Idade Média, ele significava o controle da libido. Então, andando um pouco mais, nós vamos ver uma entrevista do Guimarães Rosa, quando ele fala dos contos, e o espelho aparece nas primeiras histórias. Ele vai dar uma entrevista em português para a TV alemã de 1962, embora ele entenda perfeitamente o alemão, né? A mulher do Guimarães Rosa, ela é o anjo de Hamburgo, ela salvou vários judeus do campo de concentração, mas era como uma forma de divulgar a língua portuguesa, divulgar a beleza da língua brasileira. Portuguesa, né? Falo brasileira porque eu acho que o Guimarães Rosa ele escrevia mais do que em português. Né? Era o regional, criação de novas palavras, igual o Antônio Conde fala, a nossa língua brasileira. Então vamos lá. Conseguiu? Ein Buch, sondern wir haben auch Novellen, nicht? Ja, Von Ihnen. Und zwar, ich glaube, besonders lange, große Novellen. Lange. Ja. Können Sie vielleicht eine, die Ihnen ganz besonders gut gefällt, eine, die Ihnen am liebsten ist, etwas charakterisieren, eine dieser Novellen? Para o autor é difícil estabelecer, né, em uma hora dessas, uma distinção. Eu creio que este livro que sai agora... Ah ja, wir haben noch ein Buch und das ist das jetzt erst erschienene Buch, nicht? Vor wenigen Tagen erst erschienen. Das sind Kurzgeschichten, nicht? 21 Kurzgeschichten, das ist ja eine neue Form. Wie sind Sie denn nun zu dieser neuen kurzen Form gekommen? Eu tive de dar colaboração num jornal, no suplemento literário de um jornal. Então eu tive a limitação de espaço. E eu achei muito bom, porque eu acho que para o artista toda limitação é estimulante. Ich halte das für sehr gut und ich glaube, für den Künstler ist jede Einengung der Möglichkeiten ein großes Anregungsmittel. Ja, also Sie sind von der langen Form zur kurzen Form gekommen und sind also immer konzentrierter geworden. Ja, wir danken Ihnen sehr, Herr Rosa, und wir sind sehr gespannt, wie sich das nun weiterentwickelt, ob Sie von diesen Kurzgeschichten zu noch kürzeren Sachen kommen, ob Sie vielleicht am Schluss dann Gedichte schreiben. Chegarei até o hieroglifo. Ja, ich werde bis zur Hieroglyphe noch kommen. Ja, das ist vielleicht die Entwicklung der Literatur, wie sie sich heute überhaupt abzeichnet. Eu fiz poesia há muito tempo. Ganhei o meu primeiro livro, foi de poesia.
Eu ganhei o prêmio num concurso da academia, primeiro prêmio. Da Academia Brasileira de Letras. Mas não publiquei porque vim logo para meu primeiro posto, que foi a Alemanha, como cônsul em Hamburgo. E aí veio a guerra e eu não pensei mais nisso. É muito interessante que nessa entrevista toda ele fala de Grande Sertão Veredas, porque ele estava acabando de escrever Grande Sertão Veredas. Aí ele fala um pouco que a história de um jagunço, a história de um jagunço é um texto filosófico que não tem capítulos, é um pensamento único. Ele explica o processo de construção do Grande Sertão Veredas. Então, no espelho, Guimarães Rosa vai perguntar, eu acho que são 2 grandes contos que ele tem, o espelho e a benfazeja. O espelho é essa figuração e a benfazeja é a história da mulher criminosa ou da mulher vítima. Mas no espelho ele vai perguntar o que é um espelho. Nós já pensamos de fato o que é um espelho. E ele fala de espelhos honestos e desonestos, porque o espelho nunca reflete a nossa face real. Então, se nós pensarmos no direito penal, no crime, talvez o crime seja isso. O crime seja o reflexo da nossa ação. Como se a ação devida ela fosse a real. E muitas vezes eu adentro no mundo do espelho, eu adentro no mundo invertido e cometo essa ação que também é real, mas uma ação que é às avessas, uma ação que é proibida, uma ação que se encontra do lado do povo do espelho. Fala-se muitas vezes que os olhos, então, são a porta do engano. Né? Ele vai utilizar muito o amor que chega pelos olhos, os olhos que ele tenta ver a sua imagem no espelho e ele se vê, né, cada hora de uma forma, cada hora com engano, até o ponto em que ele nada vê. E reparem, por exemplo, que a questão dos olhos serem a fonte de paixão se encontra também, se encontra no Segredo dos Seus Olhos. Um filme muito bonito, né, de 2010, ganhou o Oscar na época, e tem um diálogo clássico entre dois personagens, o Benjamin Espósito e o Sandoval, Pablo Sandoval. E eles vão discutir sobre o segredo. O que na verdade revela uma pessoa, que eu posso esquecer tudo na vida, eu só não esqueço uma paixão. Qual que é a nossa grande paixão? O que nos motiva? Às vezes a nossa grande paixão pode ser uma paixão ilícita, pode ser inclusive uma paixão criminosa. Ya no solo te escapas para mamarte, ahora también te robas las pruebas. Ya está todo bajo control, Benjamín. Mirá, si a Irene se le ocurre leer el espelón. El de carajo, ¿qué te has ido? ¿Volvió loco? Vamos, nos hacemos. Sentate vos un segundo. Sentate y relájate. ¿Sabes por qué no lo pudimos encontrar, Benjamín? Porque somos 2 boludos. Mira, 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. Vámonos. No paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial, sino... Los tipos, sí. Ahí está. En el tipo. El tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto. Pero hay una cosa que no puede cambiar. Ni él, ni vos, ni yo, nadie. Mírame a mí. Soy un tipo joven. Tengo un buen laburo, una mina que me quiere. Y como decís vos, me sigo cagando la vida viniendo a tuburios como este. Más de una vez me dijiste, ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿Qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas, me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no hay manera que te pueda sacar de la cabeza Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien, bien. Acá le traje el amigo que le había hablado, Espósito, el escribano Andretta,
Escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta. Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo Gómez. No importa, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac la vez aquella. Escribano, por favor. Juan Carlos Oleñac debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Salió todo empapado. Una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor. Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, Anido y Mesías, Blanco, Piano y Yachi, Corbata, Pizzuti, Mansilla, Sosa y Belén. Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano. Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor? No, seguramente se está refiriendo al guardameta Ataulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61. Escribano, ¿qué es Racing para usted? Pero una pasión, querida. Aunque hace 9 años que no sale campeón. Una pasión es una pasión. ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Linda noche para la práctica del fútbol. Huracán recibe el Tomás Aducó al Racing Club de Avellaneda en esta noche espléndida para la práctica del deporte. Racing, que no viene con buen pie del campeonato, quiere desquitarse nada menos que contra el globo de Parque de los Patricios, uno de los candidatos a ganar el título. Arranca Jorge, lleva la pelota, deja en el camino a Brindisi. Gran maniobra, va llevando la pelota por la izquierda, ataca el equipo de Racing. Elude perfectamente Córdoba. Juega la pelota para el grito, peligro de gol. La pelota juega Díaz, peligro de gol, peligro de gol. Increíble cómo se recuerda. É muito bonita essa cena e, na verdade, é a busca por um criminoso. É a busca por alguém que tinha paixão e eles não tinham a localização, só as cartas. E as cartas revelam a paixão. As cartas revelam aquilo que ele não pode abrir mão. Ele podia mudar o nome, o endereço, tudo. Mas a paixão continuava. Mais ou menos igual do Atlético Mineiro aí, né? Para quem é atleticano, pode perder todas, que está todo mundo ali. Então, tem uma parte no conto que o Guimarães Rosa fala que a gente tem que ter medo dos espelhos. E muitas vezes na nossa crendice popular nós aprendemos isso. Minha avó, por exemplo, quando chovia, ela mandava tampar os espelhos de casa. A gente não podia se mirar no espelho por alguma razão também, né? Não podia se mirar no espelho por alguma razão. Né? A questão de quebrar o espelho e os 7 anos de azar. Então, nós temos aí um monstro no espelho, que aparece na obra do Borges, vai aparecer também na obra aqui do Guimarães Rosa, e aparece também na filosofia e na teologia iraniana, citada pelo Agamben em Profanações, em que ele fala da Danae. A Danae é um dêmon, né? O dêmon é o demônio, o anjo. Dá origem ao anjo, o nosso anjo da guarda, que nos acompanha do nascimento até a nossa morte, e também dá origem aos demônios, no sentido cristão, católico, mas o demônio necessariamente não é ruim. Por exemplo, eles queriam proibir as obras do Philip Pullman, né? Que a gente tem a alma e a figuração da alma, que é uma obra extremamente religiosa, como se aquilo fosse algo meio, como que eu vou dizer, herético, né? E eu acho um grande problema proibir as coisas porque elas são heréticas ou os hereges de maneira geral. Então, quando nós nascemos, nós temos uma mulher belíssima do nosso lado, que se chama Daena, que é o nosso anjo da guarda. E ao longo da nossa vida, a Daena ela vai mudando, de acordo com as nossas ações boas ou má. No final da nossa vida, antes dos nossos olhos se cerrarem, nós vemos os olhos da Daena e a face da Daena. E ela fala conosco, olhe a minha face e veja no que você me transformou. É o retrato de Dorian Gray. Se eu sou bom, a minha Daena vai ser
maravilhosa. Mas às vezes eu acho que sou bom e não sou bom, porque eu sou tisnada ali pela hipocrisia, marcado pela hipocrisia. Então a Diana, de repente, vai me apresentar uma caratonha, uma face terrível. É por isso que, em muitos casos, alguns criminosos vão trabalhar muito com a questão dos olhos. E tem um outro ponto também que eu acho muito interessante, que o Guimarães Rosa vai falando, e ele fala desse olhar constante no espelho e dele se parecer com o animal até que ele desapareça, até que ele não vê a sua face. De tanto mirar, eu perdi o meu olhar, de tanto tentar me conhecer, eu rompi essa humildade que eu sempre tenho que ter no meu coração. E ali, então, a gente vai ver a presença, né, os orvalhos da dor, a presença, em primeiro lugar, desses olhos que são figurativos, que são importantes, e depois dos estudos da fisionomia, da frenologia e do positivismo. Por que é interessante isso daqui? Esse filme, que é um grande filme dos anos 90, Cidadão X, o Hermes já deve ter visto, ele é baseado em fatos reais e conta a história do Ticatilo, Andrei Ticatilo, o açougueiro de Rostov. E o que o Ticatilo fazia? Ele era um homem que nasceu na época da grande fome da Ucrânia, do Holodomor. E ele, então, cresce num ambiente muito terrível. Ele desenvolve várias disfunções de sexualidade e mata 56 pessoas, principalmente entre crianças e prostitutas. E ele arrancava os olhos, porque o olho vê tudo. Então, na parte final, nós temos a entrevista do psiquiatra com o Ticatilo. Pode passar. Fazendo favor, né? Filmar esses filmes, gente. Bring in someone who can get somewhere with him. I'm doing the interrogation. You're wasting time. 5 days already. With no other evidence, if we do not get a confession by the 28th, we have to let him go. I'm doing the interrogation. Are you willing to take that risk just to satisfy your ego? You handled him quite deftly. I've had it. I will not suffer that stupidity anymore. He may be stupid, but he's in charge. What is this? This is your confession. In 1978, you fondled the breasts of an 11-year-old girl. Are you mocking me? It's true. I don't give a damn if it's true. We're talking about murder here. You know that? You think I'm a fool? I was fired from my teaching job for this incident. I know that. What the hell kind of game are you playing? Citizen Chikatilo, I asked you a question. Tomorrow is our last day. We will have to... You think I don't know that? If you appoint the man who gets in to confess, won't that reflect happily on your wisdom? Whom do you have in mind, Colonel? I've never done this before. I'm terrified. I'm Bukanovsky. I'm a psychiatrist. And I wrote a paper about you 3 years ago. I called you Citizen X. I'm sure a lot of it is wildly incorrect. Would you like me to read it to you?
Pardon me? Yes. Please. There's some introductory rubbish designed to make me sound brilliant. We can ignore that in here, I should think. Citizen X has probably had a tendency toward isolation since childhood. His internal world, filled with fantasy, is closed to those around him, even those close to him. The adolescence of such a person is, as a rule, painful, because he is often subjected to the laughter of his peers, and at a time when success among them is the subject of his secret dreams. His sexuality is not noticeable to those around him. However, it is an external asexuality that frequently coincides with steady masturbation and bright erotic fantasies. He is painfully sensitive in company, incapable of flirting and courtship. However, it cannot be excluded that he has fathered a family. There is reason to think that Citizen X has a weakness of sexual potency. This is supported by the fact that signs of entry of the sexual organ into the sexual paths of the victims have been found in 9 cases, but that in only 2, the length of contact has been sufficient to reach orgasm, with the rest of the cases involving ejaculation on the body of the victims. He sits or squats astride his victim. The orgasm and ejaculation most likely occur at this stage of the act and in this position, sitting on the victim in the period of her agony. The blinding of some of the victims could be a symbol of his power over the partner, or an inability to bear his or her gaze, even if it is unconscious, or possibly a reflection of X's belief in the folk tale that the victim's eyes retain an image of the killer even after death. Pode parar. Obrigada, Tiago. Então, é o perfil que ele faz, esse perfil é verdadeiro. No filme ele lê o perfil feito pelo psiquiatra mesmo e mostra essa questão de cegar só as vítimas, essa crença que é quase que uma crença universal. E lembrando que o detetive, né, o investigador que ficou atrás do Chikatilo, ele ficou mais de 10 anos, porque se acreditava na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que não havia serial killer no mundo comunista, somente no decadente mundo capitalista. Até que por acaso, né, quase que por acaso, eles descobriram porque o Chikatilo ele matava suas vítimas nas conexões ferroviárias, em pontos de trem, ônibus, e era, né, muito grande a extensão territorial da Rússia. Ele atuou impunemente. Acham que as vítimas dele podem ser até em maior número. Ele confessou 56 homicídios de crianças e prostitutas. E aí, para terminar o espelho, nós vamos ter alguns casos, né, no conto fala da fisionomia, fala de Lavater, mas na verdade é o Giambattista della Porta que inspira Lavater. A fisionomia é considerada uma etapa superior ao estudo da demonologia. Então nós temos a demonologia, o estudo do mal, a fisionomia, o estudo e a parecença dos homens com animais, com as suas características. É o Giambattista della Porta que vai influenciar o Lavater, que era um místico, e que é considerado um precursor ali do Allan Kardec, do estudo de ocultismo, né? E antes nós vamos ter a frenologia depois, e o positivismo criminológico, Lombroso, Garófalo, e toda aquela estrutura do homem criminoso, né? Então, olha lá, alguns parecem com um cão, outros parecem com um touro, um parece com uma águia, né? Um perfil romano. E sempre se fala da prudência, a prudência também que rege o direito, jurisprudência. A alegoria da prudência do Macchiette mostra a representação da prudência,
Reparem que a Prudência, ela olha no espelho. Ela olha no espelho para conhecer ela mesma, para saber quem ela é. E ela tem uma dupla face. Mais ou menos como o Deus Janus dos romanos. Mas essa dupla face não é a face de Deus, porque eu vejo de um lado e vejo do outro, mas eu não vejo todos os ângulos, não é a máscara central. E ela tem a serpente, que é o símbolo quitônico, para alguns é o símbolo do mal, o símbolo da tentação, mas também é a inteligência, né? A vigilância. Só uma curiosidade que ele menciona. Aqui também nós temos a alegoria da Prudência do Ticiano. O rosto do velho é o Ticiano, o central é o do filho dele, e o jovem seria de um discípulo, se eu não me engano. São as três faces da vida do homem, né? A juventude, a maturidade e a velhice, e os animais ali também representam o tempo. O lobo, o leão e o cão. A inscrição, um dos poucos quadros do Ticiano que tem essa inscrição, fala que do passado, né, a prudência ela determina o agir prudente no presente para que as ações futuras não sejam deturpadas. O espelho, se ele não é quebrado, ele pode trazer harmonia. Aí nós temos finalmente o caso do Humberto de Campos, que é o Morfina. E muitas vezes, né, nessa época de tanta superficialidade, eu já vi uma crítica sobre Morfina do Humberto de Campos, falando que trazia a demonização da mulher, o que para mim é um grande erro. Né? A literatura não pode ser lida dessa forma chapada, rasa, superficial. Então, Humberto de Campos ele vai trazer a figura da mulher que sempre representou essa figura dupla, variável, essa figura volúvel, essa figura que muda também de acordo com a face que eu mostro no espelho, porque o espelho é mutável. Se eu entro numa casa de espelhos, eu fico mais alta, mais gorda, mais baixa, né? Sempre vai mudando. Então, em Morfina do Humberto de Campos, a gente vai ter um grande conto. O Humberto de Campos ele ficou muito notável depois da morte, porque o Chico Xavier psicografou muitos livros com o pseudônimo Francisco Humberto de Campos. E a mulher, a viúva do Humberto de Campos, ela ajuizou então uma ação para ela poder receber direitos autorais das obras publicadas, psicografadas pelo Chico Xavier. A defesa é super interessante, porque é um trabalho muito bem estruturado, falando como que eu posso, né, ter essa comprovação, como a justiça pode declarar que realmente aquela obra psicografada é do Humberto de Campos. E tem divisões, alguns falando que o estilo é o mesmo, outros falando que o estilo é diferente. Há uma crítica muito mordaz, que eu acho que depende da convicção e da crença, que fala que a morte pode fazer muito bem a alma, mas faz muito mal ao estilo. Né, porque não era o mesmo do Humberto de Campos. E, por coincidência, o Humberto de Campos publicou contos como Conselheiro XX, Conselheiro 20, o X aparece de novo, e o Chico Xavier, depois dessa ação, ele começou a psicografar as obras do Humberto de Campos como Irmão X. Né? Cidadão X, as coisas se concatenam. E ali no caso em que a mulher, né, morfinômana, tomada pela morfina, destruída pela morfina, dependente da morfina, ela se vê matando o próprio filho porque as mãos não conseguem sair do pescoço dele, e depois ela é internada no sanatório na Tijuca e é vigiada constantemente, não para cair no vício da morfina, mas para que suas mãos não possam ser cortadas. Cabe a pergunta: onde se encontra o espelho? Aonde está o espelho? E reparem que ela não tem voz. A voz é dada por aqueles que conhecem a sua história. E eu penso, o espelho é ela própria, é a alma dela própria. Ela não arrancou os olhos, mas nos olhos ela tem a visão de matar o filho. Ela tenta mutilar as mãos que mataram o seu filho. E para terminar com um grande conto do Guimarães Rosa, A Benfazeja, na verdade tem um pé lá na Grécia Antiga. A Benfazeja é a história de uma mulher que é odiada na cidade. Ela é conhecida pelo apelido de Moura Marmela, porque ela havia matado seu marido e cuidado do filho que era cego. E ela tratava mal esse filho também. E o marido era um homem odiado, era um criminoso, um homem perverso. E a cidade a odiava. Até que também mata o filho do marido que é cego, que ela cuidava dele, e ele a chama pelo nome de mãe, e ela o chama pelo nome de meu filho. E no final, ela ali quase com uma aparência lupina, magra, ela vai embora da cidade carregando um cão morto.
se para enterrar o cão, se para livrar a cidade do mal, ninguém sabe. Quem era essa mulher? No fundo, ela era o espelho, ela era a alma daquela sociedade que queria se ver livre de um fascínora, queria se ver livre do filho, que também o era, que queria se ver livre de um cachorro morto, mas que não tinham coragem. E ela, então, cumpre o seu destino, como se ela fosse uma das moiras, como se ela fosse uma das eríneas, e ela vai embora carregando todas as ilusões. Eu agradeço pela atenção, muito obrigada. Agradeço muito pela belíssima aula da professora Daniela, muitas reflexões de ordens diversas aqui foram trazidas, né? Todas mediadas pela arte, pelo cinema, pela literatura. E eu, então, vou passar a essa segunda etapa, como costumamos fazer, em que franqueamos a palavra para que haja um debate, né, entre a professora e os participantes. E eu, para quebrar o gelo, eu vou me permitir fazer uma primeira consideração à professora Daniela, que me inquietou um pouco durante a sua exposição, que fala muito sobre os olhos, né? Que fala sobre os olhos como uma metáfora do espelho. E na literatura existe um fato, né, que de certa forma se repete, que alguns veem como um símbolo de algo, que seria o de que alguns escritores, que inclusive se notabilizarem como verdadeiros marcos, né, ou cânones, como se costumava dizer numa tradição já mais antiga, não possuíam o sentido da visão, eram cegos, não é? Assim teria sido com Homero, assim teria sido com Camões, assim teria sido com o próprio Cervantes, que teria perdido um dos seus olhos numa batalha. Assim foi com o Jorge Luiz Borges, aqui citado, não é? E nós temos na figuração jurídica da antiguidade a figuração romana da justiça, que a coloca como uma mulher de olhos vendados, não é? A justiça, né, como uma mulher que tem uma venda nos olhos, né? Então eu queria, a partir dessas dois elementos, perguntar à professora Daniela como ela vê aí essa relação, se é que existe alguma possível entre esses elementos. É interessante, né? Eu já pensei um pouco sobre isso, essa questão. Sabe que tem um filme, o Hermes vai lembrar que é um filme que eu gosto muito, que se chama Suplício de uma Saudade, com o William Holden e a Jennifer Jones, que tem uma das músicas mais bonitas, né? E tem uma parte que eu não esqueço até hoje, que eles são amantes, eles se encontram muito felizes, e a Jennifer Jones, que representa uma eurasiana, ela fala com ele, olha, vamos falar baixo, não vamos falar muito alto, não, que os deuses podem sentir inveja. Não é no barco, isso mesmo, no barco. E essa cena sempre, na canoa lá, né? E essa cena sempre me marcou, não porque os deuses sentem inveja, mas porque parece que toda a vida humana, ela sempre está assim, fadada, destinada a perder aquilo que é mais caro para a gente. Né? E eu fico pensando que é uma ironia feroz que esses grandes escritores, como Homero, por exemplo, se ele de fato existiu, né? Porque há toda uma polêmica, ou Camões,
que era muito mulherengo e deixou a Tinamina ao Deus dará, ou Cervantes, que também perdeu um duelo, se eu não me engano, né? Ou Borges, Tenham Perdido os Olhos, que é o que, na verdade, define não propriamente o escritor, mas o leitor. Perder essa capacidade de leitura e tentar, como fazia o Borges, rememorar e trazer na memória aqueles livros que já foram lidos. E ele fala que ele parou de ler mais ou menos em 1955. Né? Ele é muito modesto, ele disse que tinha lido poucos livros. Se ele leu poucos livros, ele que era um homem-livro, né? Mas trazer na memória. E eu fico pensando, será que a memória que, na verdade, nos torna grandes leitores? Porque o livro que eu leio, o texto que eu leio, ele não é necessariamente mais o texto do autor, ele é um texto que eu transformo dentro de mim e eu passo a ser a autora dele. Mais ou menos igual Funes, o Memorioso lá, que o autor do Quixote também, né? Pierre Menard, o autor do Quixote. Mas eu sempre penso nisso, que é uma ironia feroz da vida, de nós perdermos aquilo que é caro, né? Aquilo que talvez pense, nossa, um escritor jamais poderia perder os seus olhos, porque a escrita, a leitura faz parte da sua paixão, né? E a justiça ser cega, assim, tem uma representação, acho que é do André Alciati, que mostra a justiça e o bobo levantando, o bobo medieval levantando o olho da justiça, e a justiça vendo muito bem que ela não é cega, que aquela venda, na verdade, não seria uma venda real. Mas eu acho que a figuração cega da justiça seria muito menos um atributo de imparcialidade e muito mais um atributo de memória. Porque onde a justiça entra, alguns falam que entra o esquecimento, que eu esqueço os conflitos, as controvérsias, e deveria repetir. E será que o aviso da justiça não é esse? Olha, eu me encontro vendada, porque eu não tenho mais o olhar para ver o caso, mas eu tenho que guardar no meu espírito, no ventre da noite, porque a justiça é gestada no ventre da noite, a memória daquilo que aconteceu para que não aconteça novamente. Perder a visão significa ver com o espírito, eu acho. Muito bom. Muito obrigado. Parece que o professor Hermes quer fazer alguma consideração. Professora Danila, parabéns. Obrigado. Eu queria fazer uma referência ao Fernando Sabino, de forma especial um livro que eu gosto. Eu gosto de tudo que o Fernando Sabino escreveu, tudo, absolutamente tudo. É O Menino no Espelho, que eu acho um belíssimo livro. E o que ele olha no espelho talvez seja o menino que ele queria ser. Né? Eu lembro assim, na apresentação do livro, ele disse assim: quando era menino me perguntavam o que eu queria ser quando crescesse. Hoje, se me perguntasse, eu responderia: eu queria ser menino. Assim, e o encontro marcado, para ficar no... O que eu estou querendo dizer, assim, todo escritor, quando escreve, diz que é ficção, e o próprio grande Mentecapto, para continuar com o Fernando Sabino, assim, não é ele próprio, né? Não há todo escritor não tem... O Pedro Nava é memorialista, ele não finge que não está olhando no espelho, mas todo escritor não tem um espelho que ele olha para si mesmo e escreve, às vezes sem perceber que ele está se valendo de um espelho imaginário para escrever o que às vezes está no inconsciente dele. Eu acho que sim, viu, Hermes? Assim, uma vez eu gosto muito do Fernando Sabino também. Eu gosto do Fernando Sabino e gosto do Paulo Mendes Campos. O Fernando Sabino, assim, para mim, o grande Mentecapto, eu gosto muito do Encontro Marcado, mas o grande Mentecapto me toca muito, sabe? Tem umas cenas que são muito engraçadas, mas sempre tem ali, por trás do riso, sempre tem um pranto, né? Sempre tem a tragédia da loucura, da crueldade dirigida à loucura, assim. Com a dedicatória dele, ó, muito chique. Mas eu acho que eu acho que a gente volta. Às vezes as pessoas falam assim, né, da vida do escritor. Para ser um bom escritor, você não precisa necessariamente ter experiência. O Antônio Cândido deu uma entrevista sobre Guimarães Rosa, falando que o Guimarães Rosa viajava pelo sertão de Minas e ele tinha um fichário onde ele anotava tudo, de pássaro, a acidentes geográficos, era quase que um trabalho científico para ele poder escrever. Mas, às vezes, você não precisa desse trabalho científico. Talvez olhar na sua alma para viver a sua vida, né? Os seus tempos de menino, a sua vida de menino. Olhar, por exemplo, um pouco da loucura que se tem, né, que eu acho que o grande Mentecapto é isso, o Encontro Marcado, eu acho que é extremamente autobiográfico, pelos 4 cavaleiros do Apocalipse, os amigos aqui de Belo Horizonte. E às vezes eu penso, por exemplo, quando eu era adolescente, me marcou muito o Morro dos Ventos Uivantes. Hoje eu não gosto tanto. E eu não sabia por que eu não gostava.
Aí um dia eu vi uma entrevista do Jorge Steiner, ele falou assim, eu não gosto do Humor dos Ventos Vivantes não, que é o livro de uma mocinha histérica. Eu falei assim, gente, é isso mesmo. Eu gostava quando era nova, que não marcou aquele romance maravilhoso, nenhuma legião de 1000 demônios vai detê-los. Depois eu fiquei pensando, assim, que bobeira, né? Se morrer por alguém, né? no sentido amoroso. Mas, por exemplo, eu penso na Emily Brontë. Ela nunca viveu uma vida amorosa. Ela era filha de um pastor, vivia ali nas charnecas inglesas e tudo. Mas ela trouxe na sua imaginação, no espelho da sua alma, uma figuração de um amor que seria até um amor, né, abusivo, um grande amor, né, aquela questão sombria da Inglaterra, a questão dos fantasmas. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o escritor ele olha para dentro, pode ser experiência vivida, mas pode ser uma experiência imaginada. Né? Algo assim, olha, essa não é a vida que eu queria, mas é a vida que eu gostaria de ter vivido através dos meus escritos. Eu acho que as irmãs Brontë têm muito isso. Aquela vivência fora de uma realidade, né? Se bem que a Anne Brontë é mais da realidade dela como professora. A Jane Austen, né? Ela critica a sociedade que ela vê de pronto, a Júlia Lopes de Almeida. Então, eu falei das escritoras mulheres, porque geralmente elas foram confinadas no espaço. E aquelas que voam pela imaginação, elas criam um mundo onírico, um mundo que praticamente não existe, mas que se encontra dentro delas. Mas eu acho que é olhar para o espelho. E às vezes no direito, eu fico pensando que a nossa leitura do processo também não é um olhar no espelho, porque a gente não sabe o que aconteceu, tem ali uma formação torta daquilo que poderia ter acontecido, a gente olha para aquele espelho e julga um fragmento. E às vezes é um espelho distorcido. Mas eu gosto muito também, viu, Hermes? O Fernando Sabino sempre me tocou muito. E depois ele foi muito esquecido por causa do Zélio Uma Paixão, né? E eu gosto daquela crônica dele, do Pescoço de Galinha. Para mim é a melhor crônica. E eu conto isso com meus alunos, porque tudo muda, né? E a gente está agora comendo pescoço de galinha para sempre. Então, a palavra está franqueada. Olá, boa noite. Boa noite. Eu acho que você trouxe muito na sua palestra e também eu tive o prazer de te ver no colóquio sobre direito penal dos silenciados, em que você falou especificamente sobre o papel da mulher. E quando eu penso na simbologia do espelho, especialmente na simbologia do espelho da Grécia Antiga, da mitologia, eu penso no espelho de Vênus, que atualmente é o símbolo do feminino. E eu gostaria de saber se a senhora acha que a mulher é colocada nesse papel de ser o espelho do homem, se isso tem uma relação com... É engraçado, né? Assim, talvez o que eu vou falar seja um pouco polêmico. É lógico que muitas vezes a nossa posição foi secundária. Mas às vezes a nossa posição foi aparentemente secundária, mas ela pode ter sido ombreada muitas vezes na história. Essa posição muitas vezes da mulher, como uma espécie de um reflexo pálido do homem, não me satisfaz porque nos coloca numa posição muito cômoda de vítima, sabe? De não ter o destino na sua mão, de não poder lutar, de não ser tão forte quanto. Quantas mulheres, na verdade, elas mostram a sua fortaleza e a sua beleza. O espelho muitas vezes também é representado como uma espécie de visão da vaidade feminina. Tem uma da Vênus, do Botticelli, Vênus no espelho, né, que mostra a mulher no auge da sua beleza e talvez ali vai fenecer, né, quase como símbolo da caveira do Memento Mori, no barroco. Eu acho que talvez menos essa visão secundária, porque já muitas mulheres têm assumido o protagonismo da sua vida e devem assumir o protagonismo da sua vida, e muito mais uma posição que eu acho que nos irmana com os homens. Sabe, tem um poema da Cecília Meirelles que fala o seguinte, que a pessoa se olha no espelho e fala que espelho ficou perdido na minha face. Eu acho que a figuração da mulher pode ser essa, em que espelho ficou perdido na minha face. Porque muitas das questões que são trazidas, às vezes são questões em que a face que eu olho é unicamente a minha face, o meu desejo, a minha vontade. E há tantas demandas ali no campo do feminino, né? Tantas mulheres, por exemplo, que são mutiladas, tantas mulheres que lutam, às vezes, para ter uma dignidade mínima, tantas mulheres que lutam para não ser escravas de um escravo, como o poema do Casilon de Andrade. Então, às vezes,
essa figuração, eu sou um mero espelho, é como se eu pudesse cruzar os meus braços e ficar ali na cômoda que me destinaram. Mas essa cômoda que destinaram, eu acho que não é o papel feminino, porque a mulher também, ela pode se levantar, ela pode caminhar com as próprias pernas, ela pode quebrar determinados controles. Nós já tivemos grandes juristas, por exemplo, a novela da Andréia, uma das primeiras juristas de Bolonha, que ela era tão bonita que ela dava aula com um cortinado na frente. Né? Ela quebrou um padrão, Heloísa do Abelardo quebrou um padrão. Muitas vezes esse padrão não é continuado. Mas nunca me satisfez muito essa figuração atual das pessoas, todos nós nos colocamos como vítimas das circunstâncias, sabe? Eu acho que é uma posição cômoda. Eu acho que é uma posição tranquila, é uma posição que me dá uma certa legitimidade, porque afinal eu sofri. Não é uma posição de quem se levanta e fala, olha, esse espelho, ele não me representa. Né? Essa posição que me deram não é que eu quero ficar. E lutar por isso, batalhar por isso, né? Ombrear com os homens em vários campos, né? Enfrentar as dificuldades, mas quem na vida nunca teve dificuldade? Né? A dificuldade pode vir do seu sexo, a dificuldade pode vir da sua etnia, a dificuldade pode vir da sua classe social, a dificuldade pode vir, talvez você tendo tudo aparentemente, mas tendo uma alma vazia. Né? Então, às vezes eu penso um pouco nisso, sabe? Dessa tentativa da gente sair dessa posição. Porque houve muitas que conseguiram no passado, e muitas mulheres maravilhosas. Então, por que às vezes a gente fica tão preso? Nossa, eu sou espelho, eu sou o segundo sexo. Tá, já falou que é o segundo sexo, então vai lá, dá um chute e vai para o primeiro lugar. Né? Muito mais fácil, um chute metafórico. Professor Hermes, por favor. Professor, sem querer abusar, mas imagina. A senhora fez referência, tem um quadro que é alguma pintura que eu gosto muito, que é As Meninas do Elástico. Eu gosto também. E eu até abri aqui, porque eu lembrei do espelho, que são as meninas que tem um quadro, e ele está refletido no espelho pintando. Né? Pintando. Assim, ele é um jeito de entrar no quadro. Mas como que um pintor pode entrar no quadro se ele está pintando? Se ele está pintando. Ele se vale de um espelho. Eu até abri aqui. Era igual o Hitchcock, Hermes. O Hitchcock, ele sempre dava um jeito de entrar. No filme. Tem um filme dele que é muito bacana, que é 9 barcos, 9 destinos e um barco, alguma coisa assim, não lembro, em que ele sempre aparece nos filmes. E aí pensaram assim, como que ele vai aparecer no filme em que tem 9 pessoas num barco sobreviventes do naufrágio? E ele aparece no jornal. É muito bacana. Que é um espelho, né? Boa noite, professora Daniela. Boa noite. Prazer, Yuri. Ouvindo a senhora, eu recordei-me das minhas primeiras aulas de filosofia, porque a senhora dizendo divisão, aí eu lembrei em um simpósio que eu estive, que o professor explicava sobre o valor que os gregos têm à visão, e os judeus o valor que têm ao ouvir, né? E tem essa diferença. Não tenho propriedade para explicar, mas recordei disso. E quando a senhora expôs uma parte do filme, não recordo o nome do filme, um dos personagens disse uma coisa que eu queria que a senhora pudesse aprofundar um pouco mais, porque eu fiquei assim, instigado, quando ele fala, o limite é instigante. Eu fiquei assim, pensativo, o limite é instigante. É como se aquilo onde tem um limite, aquilo que é proibido, me instigasse, me forçasse, me desse curiosidade para descobrir o que é, ou até mesmo para quebrar o que proíbe, o que não permite que eu vá além. Aí eu fiquei assim, eu queria saber mais sobre o que foi dito. Foi o Guimarães Rosa, quando ele escreve contos, né? Que ele fala que o limite instiga, porque quando eu tenho um limite, eu tenho que expressar a ideia num texto pequeno. O conto é isso, né? Um texto que eu tenho, é um mini romance, não sei se seria a definição, mas é nesse sentido. Eu acho interessante essa questão do limite, eu acho interessante essa questão, porque muitas vezes no campo da mais plena liberdade, há muito pouca produção intelectual, ou produção artística, ou produção científica. O homem é um ser que transgride, o homem e as mulheres. A gente sempre tem uma porção de transgressão. Então, repare que às vezes, em tempos sombrios, há muita produção intelectual.
a música, a metáfora, a grandes obras literárias, porque o espírito humano ele precisa se manifestar de alguma forma. E às vezes o proibido nos faz muitas vezes buscar o conhecimento, às vezes nem um conhecimento devido. Eu me lembro, vou contar até um caso assim da minha vida, que eu lembro, sempre gostei muito de ler. Eu morava no interior, eu sempre ia na biblioteca, eu tinha, por assim dizer, um esquema na biblioteca. A bibliotecária me deixava pegar quantos livros eu quisesse. Eu não tinha limitação de livro, não. E aí eu cismei com Jorge Amado, eu devia ter uns 11, 12 anos, e minha mãe tinha deixado eu ler Capitães da Areia e Mar Morto. E eu peguei Teresa Batista, Cansada de Guerra. Quando eu cheguei com o livro lá em casa, minha mãe viu e falou assim, você vai devolver esse livro agora. Esse livro não é para sua idade. Na hora que ela proibiu, eu falei assim, vou devolver, mãe. Ela saía para dar aula, minha mãe era professora de ensino fundamental, médio. Eu fui para a praça da cidade, uma cidade pequenininha, fui para a praça da cidade, comecei a ler Teresa Batista, assim, pulando as páginas, né? Mas li tudo, assim, algumas, não tudo. E eu não entendi muita coisa, não. E eu lembro que de vez em quando, às vezes na rua, assim, eu andava assim, esse negócio quer dizer isso. Né? Muito tempo depois, vinha o flash da memória. Mas olha que interessante, a proibição, ela instiga a vontade de fazer, de ler, de transgredir. Né? Uma transgressão, depois eu fui até confessar, mas não adiantou muito não. O padre me deu um sabão de todo tamanho. Mas a transgressão instiga. E a gente vê grandes obras produzidas em períodos terríveis. Grandes pensamentos, grandes atos de heroísmo em períodos terríveis. Eu acho que na sombra mesmo é que aparece a figura heróica. Às vezes, quando nós vivemos em tempos muito tranquilos, com muito conforto, nós nos preocupamos com aquilo que não é essencial. Sabe? Com coisas mínimas. Quando o fundamental importa, eu produzo algo que vale a pena. Seja no campo das letras, seja no campo da vivência humana. Porque aí nós conhecemos quem as pessoas são, né? E a profundidade da escolha humana, seja para o bem, seja para o mal, para um lado ou por outro. Pensa assim, não sei se seria... Ótimo, obrigado. Aí a senhora, assim, ouvindo isso, aí eu lembro mais uma vez sobre outras coisas que a senhora disse, que é sobre, se não tiver equivocado, é que Kant diz, né? Saperialdi, né? Ouse saber. Então talvez esse limite esteja vinculado a isso, né? Ousar saber. Tem um limite, mas ousar saber e além daquilo que lhe é proposto. Mas sempre com uma proposta de humildade. Sim. Porque se ousar, quando ele é muito alto, né? Isso foi muito discutido na Idade Média. Quando esse ousar ele é muito alto, ele pode levar aquele pecado do orgulho desmedido. Então esse ousar é no sentido de aprofundar, de ir, mas ir com humildade. Porque nem tudo que nós podemos fazer, nós devemos fazer. E é esse o grande problema, por exemplo, da técnica, do meio ambiente. Tudo aquilo que eu posso fazer, me convém fazer. Talvez eu tenha que ter os meus próprios limites, limites internos, inclusive. Nós vivemos com limites, eu não posso fazer tudo. Eu tenho que pensar sempre no outro. E essa é a limitação do direito. Porque o direito tem limite. Né? O direito é uma relação de alteridade. Gostei. Obrigado. Por favor, a Meire quer fazer... Professora Daniela, desculpa, eu vendo a senhora falar aqui, eu tenho uma outra formação antes do direito, que é na área de história, e vendo a senhora falar, eu queria retomar a questão do lugar da mulher, porque enquanto a senhora estava falando, eu me lembrei de um livro, ele chama-se Campos da Violência, e ele retrata essa relação dessa sociedade brasileira entre o final do século XVIII e o século XIX, e nesse lugar, né, onde essa mulher é muito limitada dentro dessa sociedade, e tem uma passagem no livro que sempre me incomodou muito, por essa leitura um pouco limitada desse lugar da mulher. Tem uma passagem no livro que a autora descreve como se a senhora, ela descobre, né, que tem uma escrava que foi comprada, muito bonita, o marido, né, trai a esposa com essa escrava, e como ela é essa mulher que está dentro desse limite, ela, obviamente, ela não vai se separar, ela não vai chutar o espelho naquele momento, mas ela
espera que o filho nasça e ela assa o menino e serve o menino no jantar. E vendo a senhora falar, eu fiquei pensando se muitas das vezes o nosso olhar para esse espelho também, ele é um olhar limitado. Se não falta um pouco mais de profundidade para olhar dentro deste espelho. Eu acho que sim. No fundo, isso é Medeia, né? Medeia. Eu acho interessante, assim, porque a Medeia ela é abandonada pelo Jasão por uma mulher mais jovem e ela, num ato de vingança, oferece os filhos, né? Algo que jamais vai torná-lo inesquecível. É igual a Ana Karenina quando se mata, é igual, né, oferecer a carne humana, matar um filho, seja um homem ou mulher, você vai ficar inesquecível. Você marca ali a sua presença pelo ódio, pela dor, pelo ressentimento. Eu acho que é uma limitação. Quantas vezes nós mulheres nos prendemos, por exemplo, a determinados preconceitos? Né? Eu não posso me separar porque eu vou ser uma mulher divorciada. É um rótulo, é uma etiqueta. Eu não posso fazer isso porque a idade não me autoriza. Eu não posso fazer aquilo porque eu vou ficar falada. Vão falar de qualquer jeito, né? De um lado ou de outro. Então, às vezes, o espelho tem bordas. O espelho não é o universo, o espelho é limitado. E quando nós olhamos para esse espelho limitado e nos limitamos a determinados papéis, nos limitamos a um determinado lugar que nos é posto, ou que é muitas vezes autoimposto, ou muitas vezes nós ficamos num único discurso de comodidade. Não digo que as pessoas não são vítimas. Muitas pessoas são vítimas de crimes, né? Vítimas de sofrimentos atrozes. Mas, às vezes, eu tenho que sair desse ponto. Por quê? Porque ficar nesse ponto é como o canto da sereia. Ele é sedutor. Ele me leva para o fundo. Ele não me permite emergir. Né? A sereia me leva para o fundo. Esse canto que me seduz, esse canto que me conforta no primeiro momento, ele acaba sendo imodesto e vão se eu fico muito tempo lá. Eu tenho que sair. É fácil falar, né? É fácil falar. Mas a gente tem que sair. Tem que sair das nossas cruzes pessoais. Isso vale para todas as pessoas. É interessante que havia no passado, muitas vezes, um certo comedimento no expressar os sentimentos. Isso era bom por um lado, por quê? Porque as pessoas tinham mais um limite. Né? Hoje, nós vivemos um mundo contrário. Né? A gente tem que expressar nossos sentimentos, nossas satisfações, nossas dores, se possível numa rede social, no Instagram, todo mundo sabendo e dando curtida. Nós fomos para o outro lado. Né? Então, as bordas do espelho se encontram aí. O total comedimento, a ausência de comedimento, mas as duas nos limitam. Porque cada vez mais que eu consigo ali uma curtida, ou uma eternização do ódio, ou um sofrimento que se perpetua, eu fico numa posição cômoda, né? Eu fico numa posição de limitação. Então, talvez eu não olhar para o espelho, ou para nenhuma das faces do espelho, é ir em frente. Né? É tentar olhar para o infinito. Né? O espelho ele tem algo de demoníaco, é horrível. Né? Por isso que tem espelho em elevador, tem espelho em academia, só tem espelho no lugar ruim, gente. Não é? Boa noite. Primeira coisa que eu gostaria de parabenizar e agradecer por essa palestra maravilhosa. E eu queria fazer um comentário sobre o espelho. Né? Você citou aí o Agamben, e eu vou voltar ao Derrida, ao Jacques Derrida. No livro dele, O Animal que Logo Sou, ele está na frente de um espelho e tem um gato olhando para ele. E o que aquele gato pensa dele? Ele nem sabe se o gato está olhando para ele, mas ele acha que ele está, e aí ele vai fazendo aquela construção do gato olhando para ele. O Agamben também, ele fala do homem na vida nua, né? Então, o homem estaria ali desnudo, completamente à mostra. E, num outro ponto completamente diferente, a gente sabe, desde a infância, que tem uma madrasta olhando no espelho para ver se tem alguém mais bonita do que ela. Daniela, quando que o espelho pode nos enganar tanto assim? O que nós buscamos no espelho? Como é que a gente pode fazer, trazer para dentro do espelho o que a gente quer ver? E quando que a gente pode
ser enganado porque a gente quer ser enganado. É só contemplação, tá? Eu acho que o espelho, como esse olhar para dentro, né, o espelho da alma, esse olhar que muitas vezes vem do cego, na memória, na rememoração, ele é muito valioso porque ele não é sujeito a essa, como que eu vou dizer, essa temporalidade da carne. Muitas vezes o grande problema é que o nosso espelho é a alma exterior, que o Machado de Assis fala. O nosso espelho é o espelho da madrasta, que na verdade é a mãe, né, nos contos de fada. O Adorno gostava muito do Branca de Neve. Né, olhar ali e ver minha beleza se esvanecendo. É olhar, né, um animal, achar que aquele animal ele vive na minha função. Ele vive não como meu irmão, mas na minha função. Por isso que eu gosto de São Francisco de Assis, né? A questão do irmão Sol e irmã Lua. Eu acho São Francisco maravilhoso. Para mim, São Francisco é o grande exemplo. Talvez foi o homem que chegou mais perto de Cristo que viveu aqui na Terra. E ele tinha essa visão não de personificação das criaturas, mas uma visão de profundo respeito pelo universo, pelo outro. Né? Ele só estabelecia relações de eu-tu. Então, o gato, a mãe ou madrasta que se olha no espelho, essa questão do espelho sempre me acompanhar, eu acho que tudo isso cai na vaidade, tudo cai no mesmo. Por que eu tenho que me olhar e por que eu acho que o mundo olha para mim? Uma vez eu li uma crônica, acho que foi uma crônica mesmo do Luiz Fernando Veríssimo, que ele falava sobre o tímido. E eu me identifiquei. Porque o que o tímido é? O tímido, na verdade, ele acha que tem um espelho todo olhando para ele. Que todo mundo vai lembrar da gafe que ele cometeu, que ninguém viu, até o momento em que o universo se transforma em pó. Quer ver algo mais vaidoso e mais egocêntrico que isso? Né? Achar que está todo mundo olhando? Então, talvez seja a vaidade. Né? O grande desafio do espelho é a vaidade. Se meu olhar é para a alma exterior, a vaidade vai me tomar. Se meu olhar é para essa alma interior, para esse ato de humildade, para esse ato de profunda comunhão com aquilo que nós temos perdido cada vez mais, eu acho que é um olhar em que o espelho ele se reflete com a água do espírito, sabe? Não com uma água de uma lagoa parada, de um espelho de cristal, de um espelho de prata, de um espelho de bronze, ou dos espelhos que nós vemos o tempo inteiro. Porque o espelho é alienação. Para que TikTok, Instagram, Facebook, tudo isso. Instagram e TikTok é o espelho. Só que é um espelho terrível, porque eu faço uma dancinha e todo mundo me curte. Eu ponho algo que é extremamente irrelevante e todo mundo me curte. Eu acho que eu sou muito importante, eu começo a alimentar aquilo lá cada vez mais. Né? E de repente, se alguém não me olha mais, porque não sou eu real, né? Sou eu mediado pelo computador, é o meu fim. O que é isso? É vaidade, gula, né? Não é imersão no eu. Eu penso muito nisso, assim, não sei se estou certa, não. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Primeiro, muito obrigado pela palestra. É um prazer reencontrá-la. Eu fui aluno da senhora há quase 10 anos atrás. Tem tempo já, né? É um prazer estar aqui de volta, escutando a senhora. E a reflexão que eu queria propor, a pergunta que eu queria fazer é no seguinte sentido. A senhora foi falando e eu fui me lembrando um pouco também da história de Édipo, que tem várias coisas interessantes que dá para a gente correlacionar, né? Quando ele, enfim, percebe o pecado que cometeu, a primeira coisa que ele faz é se cegar, por exemplo, né? Para não ter que contemplar o ato que praticou. E existe toda uma ironia do Sófocles aí, talvez uma certa ironia até com Sócrates, em torno do conheça-te a ti mesmo, né? Uma coisa que tinha um valor central na Grécia Antiga, estava escrito lá no oráculo de Delfos, mas de uma certa forma, quando Édipo conhece a si mesmo, ele atrai todas as desgraças do destino, né? O tema de fundo da tragédia é a inexorabilidade do destino dos humanos face aos desígnios imortais dos deuses, né? E pensando, por exemplo, assim, nessa questão, eu vejo hoje em dia uma certa obsessão, como a senhora falava, consigo mesmo, uma certa obsessão com um autoconhecimento de uma forma que nem sempre parece saudável, e parece que quanto mais a gente olha para a queda humana, mais a gente se afunda nela, né?
E relacionando com outros espelhos da literatura, por exemplo, na obra do Tolkien, tem o espelho de Galadriel, que é um espelho que não mostra o reflexo da pessoa que está vendo, ele mostra outras coisas, passado, presente e futuro, né? E quando a senhora, por exemplo, fala de olhar para o infinito, enfim, a reflexão que eu, juntando isso tudo, a reflexão que eu queria trazer e perguntar para a senhora é, esse infinito é o quê, assim? Se não é mergulhar em si mesmo, se isso parece uma resposta insuficiente, né? Para que tipo de infinidade a gente deveria olhar para ter essas respostas mais elevadas da vida? Isso seria religião, seria teologia, seria filosofia, arte? Olha, não sei. Deixa eu pensar aqui. É fácil falar, olhar para o infinito, né? É fácil pensar nessa questão da figuração do espelho. Mas talvez o que eu penso assim, o homem é finito, nós somos finitos. Né? Nós temos o nosso tempo aqui e nosso tempo passa muito rápido. Né? O menino, a menina, de repente se transforma no adulto, né? O adulto numa pessoa de meia idade, a pessoa de meia idade numa pessoa idosa. Eu acho que essa questão da infinitude, ela não é no sentido, como que eu vou dizer, de ter essa pretensão de tudo conhecer e tudo saber. É no sentido de permitir um momento de solidão, um momento de silêncio. Nós vivemos muitas vezes no barulho. Cada vez mais os sons são mais altos, cada vez mais nós nos aturdimos. Não é só com droga, não, né, como a morfina. Não é só com álcool, mas também é com a atividade do dia a dia, com os barulhos diários, com as demandas do dia, com as músicas do TikTok. As músicas, a cada século, elas aumentam os decibéis. Então, esse momento de silêncio é algo terrível, porque pressupõe um mergulho dentro de nós mesmos e bastante compreensão para que nós possamos nos perdoar daquilo que nós achamos que muitas vezes é imperdoável, porque o perdão não é dirigido só ao outro, o perdão é dirigido também a mim mesmo, né? Das minhas falhas, dos meus falimentos, dos meus perdimentos. É a terceira margem do rio, mais ou menos por aí. Então, eu penso que a infinitude talvez seria nesse sentido, esse momento de solidão, de olhar para dentro de si. E eu não sei se deixar uma marca no mundo, né? Muitas vezes a pessoa quer deixar uma marca no mundo, algo no mundo. Eu acho que esse sentimento de humildade mesmo, de uma geração que vai, de outra que vem, né? De construirmos assim as pequenas coisas, porque no fundo, na vida, o que importa não são essas imagens que nós temos exteriores, né? Não é o juiz, o promotor, o alferes. No fundo, o que importa são as pequenas coisas. E essas pequenas coisas, elas são infinitas no meu modo de ver, sabe? É aquele café coado de manhã, é a presença de uma pessoa amiga, é o prazer, muitas vezes, da literatura, de ouvir uma boa música, de se saber limitado. Nós vivemos com tantas vaidades vãs, e eu acho que a literatura e a arte, elas nos ensinam humildade. E elas nos ensinam muitas vezes que o escritor ele tem que ser muito humilde. Eu acho que era o Flaubert, quando morreu, foi ele ou o Balzac. Eu sempre confundo, acho que é o Flaubert, né? Flaubert, quando morria com dores terríveis assim, ele xingava a Madame Bovary porque ela teria uma vida mais longa do que ele. Não aprendeu nada. Escreveu Madame Bovary, mas está lá xingando, né? Não aprendeu nada. Foi um grande escritor, mas não necessariamente uma pessoa, né? Às vezes alguns mestres do ódio escrevem bem. Então, eu acho que é isso. Esses homens livres, né? Essas pessoas que guardam a memória. Eu acho tão bonito uma história que o George Steiner conta, que nos campos de concentração as pessoas não tinham livro. E aí chegavam os rabinos e falavam, não importa não ter livro, leia um livro que está em mim. Isso é bonito demais. Né? Acho que é por aí. Obrigado, professora. Eu vou até me permitir fazer uma consideração, que eu fiquei muito instigado pelo seu comentário sobre a questão dessa questão colocada pelo Bruno, e você respondeu com a questão do silêncio, né? Na semana retrasada a gente comemorou o Bloomsday, né? Que é o dia de celebração da obra de Ulisses, de James Joyce, que foi escrita em 1922, né? 101 anos atrás. E
E nela tem uma celebração de algo muito interessante que a Daniela fala aqui, aí me instigou muito, que é essa questão das pequenas coisas. Né? É uma celebração das pequenas coisas. Né? Eu até fiz um poemeto para ele no meu último livro, que começa assim, né? O que se passa num dia é mais do que um dia que passa. Essa é a primeira estrofe. E, na verdade, essa ideia de que o que se passa num dia, as pequenas coisas que acontecem ali nas 16 horas, de um dia absolutamente ordinário na vida desse cidadão, que também é um cidadão comum, né? Não tem grandes cargos, não tem fama, não tem, né, nenhum, assim, nada que o notabilize excepcionalmente, mas ali tem grandes coisas acontecendo nessas pequenas coisas, e até coisas não tão afortunadas, né, que sucedem naquele dia. E é muito interessante quando a gente pensa o espelho como limite. Eu fiquei pensando aqui com o que a Daniela falou, a partir do conto que ela sugeriu até para a leitura de hoje, né, que é o conto O Espelho, do Guimarães Rosa, que, a meu ver, repete muito literariamente essa frase que ele falou aqui hoje na entrevista, né, que o limite é instigante. Porque ali no conto, O Espelho, a pessoa passa a ver coisas que... Ela passa a ver alguém que ela não via. Ela passa a ver alguém que tem uma aparência física que a incomoda. Né? E ele até fala assim, o que nós vemos muitas vezes é uma beleza que nós já muitas vezes um padrão de beleza a que nós nos conformamos, ou a que nós não nos conformamos. Ou seja, é um pressuposto. E eu acho que muitas vezes isso que a Daniela fala, né, sobre que ela falou das redes sociais, por exemplo, eu acho que um dos problemas é que ela muitas vezes tira essa dimensão do que é o especulativo. Porque o espelho, como a Daniela falou muito bem no início, né, vem do latim speculum. E speculum é da origem à palavra especular, né, especulativo. E o especulativo é aquele que retorna, é uma espécie de autoconsciência. Né? Na filosofia isso vem muito forte, né, em alguns filósofos, como Hegel, por exemplo. O especular é uma espécie de autoconsciência. O universo caminha num movimento especulativo, né? Uma espécie de tomada de consciência de si mesmo, né? Nessa ideia. E na ideia de especulativo, você tende a se conscientizar de que o que é o imediatamente visível, ou aquilo que você pressupõe que na verdade é só uma parte imperfeita e limitada do que vai vir a ser. Né? Então, o grande problema, a meu ver, desse movimento do espelho, né? como algo que fica apenas naquilo que é o imediatismo tangível, e quase como uma repetição de algo que você já é o esperado, e que seja no espelho físico, seja no espelho metafórico das redes, a curtida é algo que te vem porque já é algo que externamente lhe é imposto. Né? Isso é algo muito interessante, né? Você fazer o teste. Às vezes você vai ter uma curtida maior porque você faz algo que as pessoas já esperam que você faça. Né? Se você fizer algo que de certa forma for muito diferente desse esperado, você talvez vai ter menos curtidas, né, do que simplesmente de repetir. E aí você fica nesse jogo que é simplesmente um espelho muito pobre, né? Muito empobrecido. E aí é um espelho que realmente não permite ver de fato quem você é. Né? E aí eu me lembrei da frase que está no Grande Sertão Veredas, né, de Riobaldo, que ele diz assim: silêncio é isso, agente demais. Que é o que você falou do... Bonito. Mas vamos só, desculpa o parênteses, porque eu fiquei entusiasmado. Gostei. Mais perguntas, gente? Vamos para a última, né? Posso fazer uma... Sérgio. Doutor Fernando,
parabéns pelo empreendimento, né, na segunda participação aqui na Academia Mineira de Letras. Doutora Daniela, parabéns. Sempre que eu ouço a senhora, né, nessas aulas magistrais, professor Fernando, a gente fica muito empolgado com isso. Sempre há um local a mais aí para o aprendizado. E uma das falas que a senhora disse me fez relembrar aqui uma posição do CNJ agora, um estudo que teve sobre as falsas memórias. A senhora falou a questão da justiça, né, dos olhares, e aí eu fiquei lembrando um pouco de Edgar Allan Poe, um livro, O Corvo, né, ele fala que os olhos são as janelas para a alma, né, e aí eu fico colocando no local da testemunha, que é a teoria da psicologia do testemunho aplicável hoje nesse estudo do CNJ, que teve um posicionamento diferente da jurisprudência ali de Santa Catarina, sobre os artigos, né, tanto no Código Penal Comum quanto no Código Penal Militar. Houve aí vamos dizer assim, uma nova posicionamento, que aquela recomendação que tem nos artigos, ela deixou de ser apenas aconselhar para ser quase que obrigatória para evitar os erros, né? E aí eu fico olhando os olhos de quem os vê. No caso, a testemunha, né? Mas ele vê uma blusa cinza, mas na verdade era verde, e já compromete toda uma cadeia ali de custódia, todo um procedimento. Então é mais uma reflexão, como que os olhos, ao mesmo tempo que traz essa emoção, sentimento, né? Um olhar, eu lembro de meu pai, saudoso pai, ele olhava para mim e eu já murchava. Só dele olhar, opa, alguma coisa eu fiz errado. E eu vejo, aí eu falo assim, poxa, e a testemunha, né? Às vezes tem uma pessoa ali e olha, e se ele não tiver a cautela naquela coleta, né, da prova testemunhal, ele coloca os olhares não só dele, mas também né, do acusador e de quem o julga. É apenas uma reflexão, parabéns, eu adorei, né, todos os filmes, todas as propostas que a senhora colocou aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. E é verdade mesmo, nessa questão do olhar, determina muito. Tem um conto do Chesterton que ele fala sobre isso, que a testemunha acusa um outro, quando na verdade ela se via ela mesma no espelho, que ela não sabia que era um espelho. É muito interessante, sabe? É um suspense, um conto dele com o Chesterton. Os livros de mistério dele tem como detetive um padre, né, que é o Padre Brown, que conhece a alma humana, que ele consegue desvendar o crime, porque ele se põe no lugar daquela pessoa e ele sabe que ele pode cometer todas as vilanias e todos os terríveis crimes que alguém cometeu. O padre é o melhor detetive na história, né? O Chesterton era católico. Você quer fazer uma pergunta? Vamos para a última então, tá, gente? Boa noite, gente. Boa noite, professora. A palestra foi incrível, como sempre, um prazer ouvi-lo falar. Eu, na verdade, queria trazer um pouco, a senhora citou na palestra, o Retrato de Dorian Gray, provavelmente o meu livro favorito, e eu adoro absolutamente, e trazendo aqui a reflexão de que, assim, na obra, realmente, o Retrato de Dorian Gray, ele vem como uma espécie de espelho da alma do Dorian Gray. E eu acho isso muito interessante porque ele não é um espelho em si, mas uma obra de arte. Então me traz essa reflexão assim, de que, né, a arte imita a vida, mas ultimamente a gente tem muito também visto a vida imitando a arte, trazendo um pouquinho mais de cultura pop, mas acho que talvez um dos marcos seja os Simpsons. A gente vê um monte de previsões irreais, mas também em outras literaturas, livros clássicos, casos que a gente absolutamente fica em choque, assim, criminais inclusive, que parecem saídos diretamente, não sei, de livros de terror do século XIX. Então, assim, só uma reflexão nesse sentido. O Retrato de Dorian Gray é um livro lindo. Né? A escrita do Oscar Wilde é bonita demais, mas eu gosto muito dele dos contos. O Príncipe Feliz, o Rouxinol e a Rosa, o Bom Gigante, né? Dê depois. Bom, gente, muito obrigado à professora Daniela pela excelente palestra, pelas respostas, pela essa conversa de hoje. Acho que todos nós aprendemos muito. E eu queria também agradecer a participação, né, de todos vocês que
também enriqueceram muito essa noite com as suas reflexões, com as suas contribuições. O professor Jacinto, o presidente da academia, não pôde estar presente hoje, me pediu para justificar a sua ausência e trazer a Daniela e a todos o abraço. E é isso, nós vamos dar seguimento a esse projeto, que está no segundo encontro. Se Deus quiser, muitos outros virão. E eu peço que vocês divulguem, na medida do possível, para os conhecidos, para os colegas de trabalho, de faculdade, porque o projeto vive disso, vive de vocês, da sua acolhida, da sua presença, da sua participação. Eu renovo, então, meus agradecimentos à academia, a todas as instituições parceiras e declaro, então, encerrada essa aula de hoje. Muito obrigado. Obrigada, gente, pelo apoio aí, pela presença. Obrigada.